Amém por isso? Queridos, queria convidar vocês a estarem abrindo as suas Bíblias, ligando a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 38. E eu queria ler com você apenas 7 versos. Amém? 38:1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. Então o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Ó Senhor, peço-te que te lembres de como tenho andado com fidelidade diante de ti, com coração sincero, fazendo o que é correto aos teus olhos. E Ezequias chorou muito. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei 15 anos à tua vida. Livrarei a ti e esta cidade das mãos do rei da Síria, e defenderei a cidade. Este será o sinal da parte de Deus, de que cumprirá o que prometeu. Amém? Querido Deus, esse culto é em adoração ao Senhor. Aqui não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com o Senhor. Estamos aqui porque faz parte dos teus propósitos. E queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor use a tua palavra, viva e eficaz, para constranger os nossos corações nessa noite. E que possamos sair daqui a pouco, lembrando o verdadeiro propósito das nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E amém. Amém, igreja? Queridos, nós estamos vivendo um tempo de dificuldade. Isso não é novidade para ninguém. 2 anos de pandemia praticamente. Eu lembro, dia 28 de fevereiro, o primeiro caso de Covid no Brasil. Eu estava no carro voltando do aeroporto com a minha esposa. Primeiro caso de Covid no Brasil. Quando as coisas começaram a fechar, Campinas, uma cidade que é a maior metrópole do Brasil, tirando as capitais, uma cidade de quase 1.800.000 habitantes, quando o prefeito de repente falou que tudo ia fechar, as pessoas começaram a pensar, vai ser 1 mês no máximo. 1 mês as coisas começaram a piorar, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, e aqui nós estamos. Ninguém estava preparado. Não tem como nós falarmos e afirmarmos que estávamos preparados para lidar com essa situação. Nunca. Nem os nossos antepassados recentes, avós, bisavós, viveram algo tão intenso numa crise sanitária mundial. Ninguém. A gente teve ebola na África, a gente teve H1N1, surto de dengue, mas nada do nível mundial como foi. Quantas e quantas pessoas clamaram a Deus pedindo por cura? Quantas pessoas pediram para Deus que curasse seus familiares do Covid? Quantas pessoas pediram para Deus para cuidar da sua saúde, porque tinha que trabalhar, porque o seu trabalho era essencial? Nesse 1 ano e meio nós fomos movidos pelo Covid. Muitos paralisaram, muitas igrejas paralisaram, muitas igrejas precisavam ter ouvido lá atrás: levanta tu que dormes. Quantas e quantas pessoas perderam suas vidas no suicídio? O índice de divórcio aumentou 6.000% na pandemia. Quantas e quantas coisas que a pandemia gerou. E nós não estávamos preparados. O pobre, o rico, classes sociais, culturas, gênero, ninguém estava imune do Covid. E nem eu e nem você. Mas o que essa pandemia gerou em nós é que nós não vivemos pelo Covid, nós vivemos pela fé. E essa tem que ser a nossa certeza. E de repente eu chego aqui, na igreja, sou super bem recebido, conheço o pastor, conheço a equipe, conheço o bêbado, conheço todo mundo.
O bêbado crente, tá, gente? Conheço todo mundo. Sento nesse banco, ouvo suas ministrações, apresentação. E eu me pergunto, será que nós como igreja de Cristo estamos fazendo de fato o nosso papel? Será que a gente está vivendo o propósito eterno? Porque desde a criação até o final, o nosso propósito em Cristo é falar das boas novas e não tem outra coisa. E Gabriel, o que esse texto tem a ver com a gente? Hoje eu quero compartilhar com você o seguinte tema: curados para curar. E quando a gente pensa nisso, todos nós, antes de conhecermos Jesus, nós estávamos mortos. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Desde o momento que nós nascemos, nós já nascemos mortos para a eternidade. O propósito ideal da humanidade em Adão e Eva é para que fôssemos imortais. E o nosso pecado, a nossa queda do nosso pai Adão, gerou em nós um distanciamento eterno. Que se não fosse Jesus Cristo na cruz, nós ainda estaríamos longe de Deus. Mas eu quero pensar com vocês 5 passos da gente pensar na cura, da gente pensar o porquê nós fomos feitos. E esse texto mostra muito isso para nós. E tem tudo a ver com o tema e o tempo que a gente vive. Mas é interessante você pensar que quando você olha o começo do verso, diz assim, do verso 1 do capítulo 38. E naqueles dias, que dias? Do que estava falando? O povo assírio, que era o povo mais poderoso naquele contexto, era o povo mais sagaz, era o povo mais feroz, era o povo que não apenas matava os oponentes, mas eles maltratavam os oponentes. De repente eles se levantam contra o povo de Deus, contra a tribo de Judá, contra o rei Ezequias e diz: vamos matar todo mundo, vamos aniquilar, vamos matar as mulheres, vamos estuprar as mulheres, vamos violentar as crianças, vamos acabar com esse povo. E de repente vem a palavra de Deus e ali Ezequias entende que Deus estava cuidando, mas ele estava morrendo de medo, porque ele é humano igual eu e você, assim como nós estávamos morrendo de medo do Covid. Não tem aqui hoje nenhum super-herói que bate no peito e fala que em nenhum momento teve medo. Nós somos de carne e ossos, nós somos seres mortais. E Ezequias ficou com medo, mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, trabalhou de forma tão intensa que matou todo aquele exército que lutou contra o povo de Judá. Todos eles foram mortos e o povo de Judá foi salvo. É desses dias que a gente começa a nossa mensagem. Dias de glória, dias onde o povo de Israel venceu. E logo após uma grande vitória, a palavra de Deus através do profeta Isaías vem para Ezequias e diz o seguinte: Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. Quero pensar com vocês o seguinte: problema, primeira coisa nessa noite, problema. Eu e você, todos nós temos problemas, amém? Amém? Todos nós temos problemas, misericórdia por isso. Mas eu queria te falar que a palavra de Deus nos ensina que nós somos provados para sermos aprovados. Os problemas na vida fazem parte da nossa identidade cristã. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todas as coisas, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Só que a gente esquece a segunda parte do verso, segundo o seu propósito. Eu quero falar para vocês que o rei Ezequias tinha um grande problema na mão, algo que fugiu do controle dele. Ele não tinha o controle da vida, e ele adoeceu, ele ficou doente, e ele tinha à disposição, por ser rei, todos os melhores médicos daquela nação. Ele tinha à disposição todos os tratamentos, mas ele ficou doente e adoeceu. Eu queria falar para você que, tirando o Instagram, tirando as coisas que você posta nas redes sociais, está tudo bem mesmo? Queria te perguntar se essa máscara que você usa durante a semana, mostrando para as pessoas que está tudo bem, e na verdade por dentro você está morrendo. Eu queria te falar que talvez você chegou aqui nessa noite porque você está com um grande problema na sua vida. Um problema tão grande que talvez você não está morrendo fisicamente, mas você está morrendo espiritualmente. E se isso foge do seu controle, eu queria te falar que Jesus Cristo tem poder para mudar todos os contextos e realidades. Amém por isso, igreja?
Mas eu queria falar que você tem um problema muito maior do que esse que você está passando. Você tem um problema que se chama omissão. Porque a partir do momento que você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que o seu nome está escrito no livro da vida, você tem uma omissão de falar de Jesus para as pessoas. E se você não está fazendo isso, você está com um problemão na sua mão. Ezequias tinha um problema que ele não tinha como resolver. Mas eu e você temos um problema na nossa mão, que é a omissão, que só depende de nós para resolver, não depende de Deus. Em Mateus 8:28, quando Jesus senta com os seus discípulos e diz assim: olha, vai ficar difícil as coisas agora. Vai começar uma grande perseguição contra a nossa igreja. Eu vou voltar para o céu, vou mandar alguém que vai cuidar de vocês. Mas eu preciso deixar algo para vocês. Ide fazer discípulos de todas as nações. Ensine tudo que eu deixei para vocês esses 3 anos. Batiza em nome do meu Pai, no meu nome, em nome do Espírito Santo. Mas eu garanto a vocês que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Você tem um grande problema na sua mão, que é não falar de Jesus para as pessoas. Quando eu vejo essa peça aqui de teatro, sabe o que eu entendo? É Cristo sinalizando para nós que nós podemos fazer mais. Filhos do rei, Deus é igual coração de mãe, sempre cabe. Como que é? Sempre cabe mais um. Mas deixa eu te contar uma coisa, ninguém vem para a igreja sozinho. As pessoas vêm por relacionamento, as pessoas vêm por dificuldade, mas as pessoas vêm porque pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. E vocês têm um grande problema na mão, mas isso não é Deus que vai resolver, são vocês. Há 11 anos atrás, quando Deus virou para mim e falou assim, eu tinha 6 meses de conversão, Deus virou para mim e falou assim: você precisa fazer algo para jovens relacionado à missão. Eu olhei para Deus e falei: eu? 6 meses de conversão? Nem meus pais acreditam em mim? Nem meus pais acreditam pela vida mundana que eu tinha estando na igreja? Eu era o famoso crente Raimundo, pé na igreja, outro no mundo. Eu achava que filho de crente é crente. E de repente Deus me chama para fazer algo diferente. Confesso a vocês, irmãos, se eu tivesse visto os processos, eu nunca ia querer entrar nessa empreitada. Mas quando eu disse sim para Deus, eu não estava falando simplesmente sim para Deus. Eu estava falando sim para uma geração que iria ouvir falar de Jesus. Nada é sobre você, é tudo sobre Ele. E de repente aqui a gente tem o rei Ezequias 100% vulnerável. Talvez você está vulnerável, sabe por quê? Porque as pessoas não veem Jesus em você. Esse é um grande problema. Posso contar algo? Aquelas frases de efeito. Vocês lembram que a capa de Pedro curava pessoas? Quem lembra disso? A sombra da capa de Pedro curava pessoas. Quem lembra? Lembra disso? Eu só quero te contar que só faz sombra quem está na luz. Se você não está na luz, você não faz sombra. Então se as pessoas olham para você e não veem Jesus Cristo, o problema não são com as pessoas. O problema é comigo e com você. Então a primeira coisa que eu quero que você pense sobre ser curado, para curar, é que você tem um problema na sua mão. O rei Ezequias tinha um grande problema na mão dele. Ele tinha uma doença, uma enfermidade que não tinha cura. Agora a diferença é que você, eu e você, nós não somos pacientes nesse mundo. Nós somos médicos, porque nós temos a cura na nossa mão. E só depende de nós fazer alguma coisa. Amém? Só depende de nós fazer alguma coisa. Amém, igreja? Amém, glória a Deus. A segunda coisa que eu quero que você pense. Então a primeira coisa, você tem um problema na mão. Assim como o rei Ezequias tinha, que ele não tinha como administrar. Mas você tem um problema bom. Um problema de falar de Jesus para as pessoas. Isso é bom ou não é? É bom ou não é? Falar de Jesus é bom demais, gente. Falar de futebol é bom? Sejam sinceros. Depende do seu time, né? Por exemplo, se a gente tem corintiano no nosso meio, é difícil conversar, porque você não sabe se ele vai roubar seu celular, brincadeira. É difícil, corintiano. Mas amém, né? Eu converso com o Thomas de futebol, todas as vezes ele fala: não, mas é o campeão do século 21. Tem 9 anos que não ganha nada de verdade. Mas o meu time, gente, graças a Deus, eu vou ouvir um glória a Deus, eu tenho certeza, eu torço pro Flamengo. Ô Mateusão, você veio da Bahia. Amém. Gente, quando o Flamengo ganhou do São Paulo, agora o pastor é São Paulino, né? Então, queridos,
Quando o Flamengo ganhou do São Paulo, foi maravilhoso. Eu mandei para muita gente mensagem falando do Flamengo. Quando o Flamengo ganhou na Libertadores, aquele título contra o River, um título sofrido, que foi assim um dos melhores jogos que eu já assisti, eu mandei para muita gente. Porque aquilo lá me satisfaz, eu amo futebol. Eu amo zoar, porque quando o Flamengo perde, eu sempre recebo mensagem, principalmente do Thomas e da Jaque, o nariz do cheirinho, ficou só no cheirinho. Mas olha que interessante, eu sou apaixonado de falar de futebol, e às vezes eu esqueço de falar de Jesus. Aí eu queria perguntar para você nessa noite, imagina se lá na cruz Jesus tivesse esquecido de você e de mim. Isso sim seria um problema. Agora a gente fala de 1000 coisas. A gente posta 10 stories. A gente fala no grupo da família mandando aquelas figurinhas, 30 no dia. Mas de Jesus a gente não fala. Essa é a igreja do teatro. A igreja que inverteu as prioridades. Precisamos pensar nisso, igreja. Então, a primeira coisa é problema. Segunda coisa, a parte B desse primeiro versículo. Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. No finalzinho. Assim diz o Senhor, profeta Isaías falando: ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Segunda coisa que quero que você pense nessa noite: administre o problema. Então a primeira coisa, você tem um problema na sua mão que é não falar de Jesus. Agora a segunda coisa, administre o problema. Mas olha que interessante o profeta Ezequias. O profeta Ezequias, ele tinha condições para cuidar de uma nação inteira, mas não tinha autoridade para cuidar da sua própria casa. Não tem alguma coisa errada com isso? Eu lembro quando eu estudava, fazia seminário, quando fazia teologia, o pastor dando testemunho, que chegou um jovem que era usuário de droga, e sabia que ele era filho de um pastor. Ele foi conversar com esse jovem, falou assim: meu, mas você cresceu na igreja, como assim você entrou nesse caminho das drogas? Aí ele disse assim: é porque sempre em casa eu tive um pastor, eu nunca tive um pai. Eu sempre tive um pastor. Eu queria falar para você, que se você não dedica tempo na sua casa, querido, mas você gasta horas na igreja, para Deus isso é esmola. Deus quer que você comece em Jerusalém, tanto em Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jerusalém é a nossa casa. Se a sua casa não está bem, não adianta você ir para Judéia, Samaria e confins da terra. Jerusalém é a sua casa. Ezequias não havia cuidado da sua própria casa. Deus está falando para Ezequias assim: cara, filhão, você cuidou de uma nação inteira, mas está na hora de você arrumar sua casa, porque você vai morrer. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe daqui a algumas horas. Eu não sei se eu vou chegar em Campinas. Eu creio em nome de Jesus que vou chegar em paz na minha casa, ver minha esposa, meu filho, meu cachorro, mas eu não sei. Agora, o que você está fazendo e preparando da sua vida e vivendo a sua vida com aqueles que são da sua casa? A Bíblia é enfática ao falar para mim e para você, que cuidemos primeiro dos domésticos da fé, cuidemos da nossa casa. O rei Ezequias não tinha cuidado da casa dele. Meu pai me ensinou que problema a gente não administra, problema a gente assume. A gente assume o que aconteceu. Eu queria falar para você nessa noite, se tem alguém na sua casa que não tem Jesus, que se hoje morrer vai para o inferno, eu queria te falar que Deus está te dando mais uma chance nessa noite de chegar na sua casa e falar do Evangelho de Jesus. A palavra de Deus nos diz em Atos 1:8 que descereis sobre vós o Espírito Santo de Deus, vocês terão poder e autoridade e serão minhas testemunhas. Querido, você tem poder para pregar o Evangelho de Jesus. O poder de pregar o Evangelho não é do pastor que está aqui na frente. O pastor, ele está aqui para cuidar do rebanho, ensinar o rebanho e caminhar com o rebanho. Mas ovelha atrai ovelha. Pastor pega aquelas ovelhas que já fazem parte do rebanho, mas ovelha atrai ovelha, ovelha faz ovelha. Ezequias não tinha feito o primeiro papel dele, que era cuidar da sua própria casa. O primeiro ministério que Deus dá para nós, qual que é? Qual que é? A família. E eu e você temos pecado nisso. Queria te falar que eu saí de Campinas para vir aqui falar para você, a sua casa é mais importante do que tudo que você pode imaginar. Nada é mais importante que a sua casa. A gente já trabalhou algumas vezes com o pessoal do tráfico. O Thomas inclusive esteve com a gente, né, o ano passado implantando uma brinquedoteca na favela da Coreia, em Senador Camará, no Rio de Janeiro, dominada pelo 3º Comando. Eu lembro que um dia a gente estava lá à tarde, a gente levou os pedreiros de Campinas
para construir uma brinquedoteca dentro da favela. E o Thomas estava comigo. E um dia à tarde nós estávamos lá e deu umas 3 rajadas de fuzil. E a gente perguntou, pastor, o que foi? Não, deve ter... Oi? Não, o que ele tinha falado deve ter matado alguém. Aí a gente olhou para ele, né, tipo, hã? Ele na maior naturalidade, né, normal. Nós estávamos lá, nesse local, implantando um projeto, com milhares de situações, milhares de problemas, milhares de dificuldades. Mas nós estávamos lá porque a gente acreditava que lá era um lugar que precisava da gente. Mas nada era como se eu voltasse para minha casa. Porque melhor do que ter para onde ir, é ter para onde voltar. E talvez nessa noite você vai voltar para um lugar onde ele vai continuar destruído. Porque você não decidiu colocar os tijolos nos lugares. Eu quero te falar, igreja. Você é a igreja na sua casa. Você não é a igreja aqui dentro. Aqui dentro você é corpo. Igreja você é na sua casa. Eu queria te falar, pensa nisso. Pensa nisso. Olha para sua casa como a tua Jerusalém. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas se você começar a mudar a sua visão. Amém? Amém? Então, primeira coisa, problema. Segunda coisa, administre o problema. Terceira coisa, busque a solução do problema. Olha o verso 2 a 4. Então Ezequias virou o rosto para a parede, orou ao Senhor e disse: Ó Senhor, peço que te lembres de como tenho andado com fidelidade diante de ti, com coração sincero, fazendo o que é correto aos teus olhos. E Ezequias chorou muito. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo... Quero te perguntar, você lembra qual foi a última vez que você chorou pela sua família na sua casa? Você lembra qual foi a última vez que você chorou por aqueles perdidos lá fora? Você lembra qual foi a última vez que você de fato colocou diante de Deus sentimento? Quando a Bíblia nos fala sobre clamar e suplicar, é colocar sentimento na oração. Você lembra qual foi a última vez que você colocou sentimento diante de Deus? Sobre a sua família, sobre seus amigos. Eu tenho convicção que sexta-feira, não sei disso, mas eu acredito piamente, que sexta-feira, quando foi falado aqui sobre o acamporão, né? O acamporão, o pessoal vibrou. Você lembra qual foi a última vez que você vibrou por alguém que aceitou Jesus? Você lembra qual foi a última vez que você vibrou por alguém que não ouviu falar de Jesus, mas você foi a pessoa que Deus deu honra para pregar o Evangelho? Quando o rei Ezequias viu que não tinha mais jeito, que ele tinha um problema na mão, que era doença, que não tinha cura, e quando ele viu que não tinha mais nada que ele pudesse fazer, ele se colocou diante de Deus. Eu queria perguntar para você, qual foi a última vez que você se colocou diante de Deus pela sua mãe ou pelo seu pai? Porque a palavra de Deus nos ensina que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu tive o privilégio e honra e graça de nascer numa família cristã. Eu tive esse privilégio, mas minha esposa não. Minha esposa vem de um lar destruído, um lar desestruturado. Minha esposa foi meu primeiro ministério. Mas quando eu vejo a minha esposa clamando pelos pais dela, todos os dias e pelo irmão, eu entendo que minha esposa entendeu o que é Jerusalém. Está na hora da gente acordar, igreja. Se você quer ser mais uma igreja em Jacareí, você pode ser. Agora, se você quiser ser a noiva de Cristo, é outra história. Eu queria te falar uma coisa. Há 7 anos eu casei, tive a honra e graça de Deus de ter casado, Deus me abençoou bastante. Agora eu tenho orado pelo Thomas, amém, glória a Deus. Pela Jaque também, mas aí a Jaque é essa oração em jejum. Brincadeira, Jaque, te amo, viu? Eu lembro que quando eu estava no meu casamento, lá em Sorocaba, quando eu entrei na igreja assim, ninguém ficou de pé. Aí quando minha esposa entrou, o que o pessoal fez? O que o pessoal fez? Ficou de pé, olhando, tirando foto. O noivo na igreja, o noivo no casamento não serve para nada na cerimônia, mas a noiva, ela é a pessoa principal. Concorda, pastor?
A noiva é a pessoa. A noiva tem o dia de noiva. Cabelo, faz as coisas lá, vai ver o vestido de tantos R$ 1.000. O noivo chega lá, qual que você tem que serve em mim? Tem aquele, pode ser, aquele ali. Minha esposa falou que tem que ser preto. Aí você põe o terno, pronto. Dia de noivo. Como que é o dia de noivo? Eu nem sei. É pagar a lua de mel. Dia do noivo. Encher o carro, o tanque do carro para sair da igreja. Dia do noivo. Dia da noiva não. Passa o dia lá, mãe, foto. Tem foto no dia do noivo? Não, por quê? Porque não tem dia de noivo. Por isso que não tem foto. Mas a noiva é mais importante. Agora você consegue imaginar que quando for o dia celestial, você é mais importante que Jesus? Porque Ele é o noivo. Mas nós somos a noiva. Nós somos a pessoa mais importante da festa. Você não acha egoísmo não levar pessoas para essa festa junto com você? Você não acha que tem alguma coisa errada com o seu caráter cristão não querer levar pessoas para a grande festa da noiva de Cristo? Eu acho que é egoísmo. Porque um dia alguém olhou para mim com misericórdia e falou do evangelho para mim. Talvez o seu problema como igreja não é não falar de Jesus. Talvez o seu problema como igreja é que você ainda não entendeu a graça genuína de Cristo. Porque a partir do momento que a gente entende a graça de Cristo, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu lembro claramente, consigo ilustrar na minha mente, Atos 9, quando Paulo estava andando na estrada de Damasco e ele fica cego e aparece Jesus para ele, eles conversam e naquele momento Deus vira já falando do outro lado com Ananias e fala assim: esse homem vai sofrer em meu nome. E Paulo diz que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque o sofrer pelo nome de Cristo é bênção, não é dificuldade, não é tristeza. Então a partir do momento que eu entendo isso, é porque eu entendi a graça de Deus. Mas quero contar uma historinha para vocês entenderem a graça de Deus nessa noite. Imagina que, como chama seu sobrinho? Enzo, tinha esquecido o nome dele. O Thomas tem um sobrinho que chama Enzo. De repente eu chego com a minha esposa aqui em Jacareí. Passo na casa do Thomas lá, falo com a tia Silvana. Eu chamo ela de tia. Aí eu chego lá, falo assim: posso levar o Enzo no cinema? Aí a tia Silvana fala: claro que pode. De repente eu chego no cinema com o Enzo. Quando a gente vai entrar no cinema, o Enzo olha para mim e fala assim: tio, não vai ter pipoca? Aí eu já olho, penso assim, dentro de mim: que moleque pidão, né? Trouxe no cinema que é pipoca. Mas eu falo: amém, vai ter pipoca. Aí eu compro a pipoca, ele: tio, vai descer a seco? Não vai ter nada para tomar junto? Aí eu já olho para ele assim: vai ter Coca-Cola de 300, gosto de meio litro. Meu tio Thomas sempre compra de meio litro para mim. Eu falo: legal. Compra a Coca, a gente já entra no cinema, assiste o filme, super legal. Quando acaba o filme a gente sai, quando a gente está saindo, não vai ter lanche? Eu falei: não, vai ter lanche lombriga na sua barriga, né? Tanto que você come. Não, vai ter lanche sim. Qual lanche você quer? Uma criança quantos anos? 9 anos. Você pensa o quê? Um McLanche feliz. Aí ele olha para mim e fala: eu quero um Big Taste. Aí eu falo: nossa, que... tem o pensamento de Eli. Lembra que a Bíblia fala que quando Eli quebrou e bateu o pescoço e quebrou, e Eli era gordo. Eu falei: já está com pensamento de profeta, né? Que é um lanchão. Aí ele vai, eu pego um Big Taste, come o lanche, toma a Coca. Eu falei: glória a Deus, vamos embora para casa. Quando a gente está saindo, ele fala: e um sorvetinho para terminar? Eu quase repreendo ele em nome de Jesus, mas a Bíblia fala que seja como criança, né? Pidona deve ser, né? Aí eu falo: tá bom, amém. Compro o sorvete, ele toma o sorvete, vamos para casa, deixo ele na casa. Semana seguinte, eu decido, vou levar ele no cinema de novo. Já começo a imaginar: vou levar ele no cinema de novo, mas eu vou estourar a pipoca em casa, levar 1 litro de Coca, um lanche requentado, vai ser isso. Quando eu chego lá na casa dele, chamo ele: vamos pro cinema de novo? Vamos, tio, claro que vamos. O tanto que eu comi de graça, né? Vamos. Aí quando a gente chega no cinema, eu viro para ele e falo assim: hoje você que vai pagar. Mas como assim, tio? Eu não tenho condições de pagar. Isso é a graça irresistível de Cristo. Você não tem condições de pagar por tudo aquilo que Cristo fez por você. Você não tem condições humanas de pagar um preço que não tem preço. O preço ele não está no madeiro.
O preço está no sangue do Cordeiro sem mácula. Você não tem poder e autoridade para pagar esse preço. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter a riqueza de Salomão. Você não consegue pagar esse preço. Mas existe uma coisa que você pode fazer. Em João 4, no diálogo com a mulher samaritana, os discípulos chegam até Jesus e Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A missão de Cristo na terra era falar das boas novas, que era Ele. A única coisa que a gente pode tentar mostrar que somos gratos é pregando o Evangelho de Cristo. Amém por isso? Mas o que Ezequias fez com tudo isso? Ele clamou a Deus, porque ele viu que ele não tinha autoridade e poder para mudar um contexto que já estava implantado. Talvez, querido, você olha para a sua casa e você acha que não tem mais esperança. Talvez você olhe para a sua família e veja, não tem futuro, é só trevas. Eu queria te convidar a colocar diante de Deus as suas dificuldades, porque eu te garanto que o Espírito Santo traduz a tua oração com gemidos inexprimíveis. Você fala algo que você quer, o Espírito Santo trabalha, intercede por você com aquilo que você precisa, e não somente aquilo que você quer, porque muitas vezes, por conta do nosso coração ser enganoso, a gente pede coisas que não é para pedir. Mas o Espírito Santo, quando a gente clama, Ele fala do jeito amoroso, de Cristo na cruz, com aquele amor, diretamente ao Pai. Foi isso que Ezequias fez. E eu quero te mostrar que vale a pena ter problemas. Vale a pena você olhar para os problemas da sua casa, na sua família, na sua cidade e querer ser a diferença. E vale a pena por você clamar por tudo isso. Porque hoje você é curado pelo sangue do Cordeiro. Então vale a pena você olhar para toda essa situação e fazer algo, que é o quarto e penúltimo ponto. Enxergue a solução do problema. O verso 5 diz assim: vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei a ti 15 anos de vida. A tua oração, querido, tem poder. A tua oração pode muito em teus efeitos. A tua oração move o coração de Deus. Mas para isso você tem que orar. Existe uma grande possibilidade das pessoas suas, da sua casa, seus amigos, não estarem ouvindo o Evangelho da forma que é para ser ouvida, porque você só está querendo falar. Você não está querendo ser um agente transformador de Cristo Jesus na terra. Se você não orar, se você não ler isso aqui, não é assistir mensagem de 10 minutos no YouTube, isso não é devocional. Não é você ler o versículo que aparece no seu celular do dia, isso não é devocional. Devocional é devoção. Devoção requer tempo, e tempo requer intimidade. Até quando, igreja, você vai estar querendo ver o iceberg de cima e não ver a maravilhosa da profundidade de Deus? Eu falo para você, igreja, Deus nos chamou no tempo de Covid para viver a profundidade de Cristo, a profundidade das coisas celestiais e espirituais. O ano passado, quando começou a pandemia, mandei todos os missionários de volta para casa, porque eu não sabia quando ia voltar. Aí de repente Deus usa um homem, um dos caras mais ricos do Brasil, dono daquela construtora MRV, dono do canal CNN da TV. Ele manda uma mensagem para mim e fala assim, não é cristão: Gabriel, o que você está fazendo por essas famílias que estão passando fome? Aí eu falei, caramba, o tempo todo a gente levou intelectual, esporte, artes para as pessoas, e agora elas estão precisando de comida física. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu lembro que eu falei com os missionários e falei com eles, olha, vocês estão dispostos a voltar, mas vocês vão voltar por sua conta e risco, porque existe grande possibilidade de pegar Covid. Todos nós pegamos Covid na base. Todos os missionários, eu, minha esposa, todo mundo pegou Covid. Porque a gente decidiu trabalhar na linha de frente. Só que a gente não tinha nada, a gente não tinha comida, a gente não tinha leite, a gente não tinha nada. Literalmente nada. O Thomas passou isso comigo mais de perto, da gente orar, a gente pedir para Deus, a gente não entendeu o que Deus ia fazer, a gente não tinha dinheiro para isso. E de repente Deus começa a fazer as coisas, porque Ele enxergou no nosso coração uma necessidade de abençoar o povo. Quando Deus olha para o seu coração e vê sinceridade, igual Ele diz para Ezequias, as coisas começam a acontecer. Não adianta você querer transformar a sua casa, mas no íntimo do seu coração você quer que eles vão para o inferno mesmo. Você precisa começar a moldar o seu coração com o caráter de Cristo.
E a gente começou a trabalhar. De repente a gente sai na live da Sandy Júnior, ganhamos 25 mil reais. Começamos a montar a cesta, um empresário chega, vou dar 10 mil. Outro começa a mandar outras coisas. A gente foi para uma favela entregar comida. Quando a gente chega para entregar comida, na favela a pessoa vira e fala assim, não, eu não quero comida, eu preciso de leite. Meu bebezinho tem 3 dias que ele não toma leite. Eu falei, caramba Deus, como que a gente vai fazer? A gente tem leite na base, talvez uma caixa, mas é algo a mais que Deus quer. Passa, eu não lembro, 1 dia, 2 dias, chega uma carreta com 1.400 caixas de leite. Nós entregamos leite por quase 3 meses para todas as famílias, toda semana. Mas sabe o que é isso? Isso não é leite. Isso não é cesta básica. Isso não é comida. Isso é sinceridade do coração que Deus viu e quis usar a nossa vida como instrumento naquele povo. Eu quero te perguntar, igreja, o que você fez no Covid? Deus te deu uma estratégia que chama Covid, para você usar para pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Eu quero te falar que 67 depois de Cristo, o imperador Nero coloca fogo em Roma, e os bairros que não pegaram fogo foram os bairros dos cristãos e dos judeus. De repente começa uma grande perseguição contra o povo de Deus, ameaçado por conta do fogo em Roma. Foi quando a igreja mais cresceu, porque ela se espalhou e o Evangelho avançou. De repente, 250 anos mais tarde, Imperador Constantino coloca o cristianismo como religião oficial do império. Foi quando a igreja menos cresceu. A igreja de Cristo, ela está no seu DNA ser perseguida. A igreja de Cristo está no seu DNA se sacrificar. Se para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, tem que ser Cristo todos os dias, igreja. Nós precisamos fazer isso. De repente, quando eu vejo o coração de Ezequias, tão sincero e fiel àquele que ele sabia que era poderoso, para fazer muito mais do que ele pedia ou pensava, colocou diante de Deus. E Deus foi movido na sinceridade do coração. Como está seu coração? Você consegue lembrar como está seu coração? Você consegue lembrar como está seu coração pelas pessoas perdidas? Nós não podemos parar, igreja. A minha alegria é vir numa igreja onde eu vejo a igreja lotada. Glória a Deus pela sua vida, pastor. Mas eu tenho convicção em Cristo, que se cada um tivesse fazendo a tua parte pelo Evangelho, não caberia em 3, 4 barracões desse. Quando a gente não faz a nossa missão, alguém precisa fazer trabalho dobrado. Não sobrecarregue o seu time. Faça a tua missão. Quer comais, quer bebais. 1 Coríntios 10, 31. Tudo que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. A sua vida precisa ser a igreja Filhos do Rei em todos os lugares em Jacareí. E você tem condição para isso, igreja. Assim como eu sou em Campinas, a igreja de Cristo. Nós somos igreja. Mas a gente tem que fazer mais alguma coisa. Nós precisamos fazer mais alguma coisa. Não é Bolsonaro, Lula e qualquer outro que vai mudar o nosso Brasil. O que vai mudar o nosso Brasil é Cristo Jesus. O que vai mudar o nosso Brasil são os 40 milhões de cristãos, 40 milhões de evangélicos, se transformarem em 40 milhões de cristãos genuínos. O que vai mudar o nosso Brasil é a gente parar de ser um monumento e começar a ser um movimento. Queria te falar que a terra gira para mostrar para a gente que o Evangelho ele não é parado. O Evangelho ele é movimento. A sua vida é movimento, seu coração bate para mostrar que você está vivo. E se a terra que a terra gira e seu coração bate, por que você está estagnado no seu lugar? Por que você não está sendo a noiva de Cristo? Anunciando o grande dia do casamento. Está na hora da gente mudar. Amém? E a última coisa, versos 6 e 7, quinto ponto, viva a solução do problema. Livrarei a ti e esta cidade das mãos do rei da Síria, defenderei a cidade e este será o sinal da parte do Senhor, de que cumprirá o que prometeu. Igreja, deixa eu falar uma coisa para vocês, falar uma coisa para nós na verdade. Quando nós fomos curados por Deus da morte eterna,
da doença eterna, que não tem nenhuma doença, Covid, câncer ou qualquer outra doença, é tão, como que eu posso falar, tão tensa e perigosa como a morte espiritual, porque se você morre com câncer, mas você é salvo por Cristo Jesus, você morreu aqui e viveu lá. Agora, se você está bem e morre espiritualmente, você morreu aqui e morreu lá. E quando eu penso nisso, meu coração se mexe para entender outras coisas. Se você foi curado para curar outras pessoas, porque nós fomos curados para curar. Se não fizermos diferença, que diferença fará? Nós fomos curados para mudar vidas, para transformar pessoas pelo sangue do Cordeiro, amém? Por isso, todo mundo concorda, amém? Nós fomos transformados para transformar vidas. Agora eu quero te falar uma coisa. Quando nós começamos a transformar vidas, a gente não tem dimensão aonde o Evangelho de Jesus vai chegar. Você não tem dimensão das gerações que você vai mudar. Por conta daquilo que Ezequias fez, de colocar diante de Deus um problema, abriu seu coração para Deus, o texto diz que não foi apenas ele que teve mais 15 anos de vida, mas Deus cuidou de todo o seu povoado, por conta de um homem ter se rendido aos pés de Cristo com coração sincero. Você não tem ideia, a sua rendição diante de Deus, quantas gerações pode mudar. Você não tem ideia, o seu falar de Jesus para as pessoas, o quanto pode transformar vidas. Você não tem ideia, o quanto o sacrifício vivo na cruz pode mudar o nosso Brasil, pode mudar a nossa casa, a nossa família. Eu tenho certeza que se você tivesse dimensão disso tudo, igreja, nós faríamos muito, muito mais. Eu queria finalizar contando uma história para vocês. Pedi o pessoal da luz apagar as luzes. Eu gosto muito de história, sou apaixonado por história. Eu sou apaixonado por ilustrar essas histórias na minha cabeça para tentar visualizar e entender. Porque quando a gente pega alguns textos da Bíblia, e se a gente não traz a nossa mente de fato, ilustra aquilo, para nós parece tão impossível, né? Abrir um mar. A gente parece tão impossível andar sobre as águas. A gente parece tão impossível alimentar 5.000 pessoas. Mas quando a gente fecha os olhos e começa a ilustrar, a gente começa a imaginar um pouco. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e pensasse numa história. Existia uma criança que ela cresceu na igreja, família envolvida na igreja, e ela começou a crescer. Só que essa criança, ela era obrigada a ir para a igreja. Ela não ia porque ela queria, ela ia porque os pais obrigavam ela. E os anos foram passando, a criança foi crescendo, virou adolescente, virou jovem, começou a conhecer coisas do mundo, e começou a mudar um pouco o caminho, começou a pensar em outras coisas. Todos aqueles conceitos que um dia foram impostos no seu coração, por força, não faziam mais sentido. E chegou um certo momento que ela começou a fazer algumas escolhas, ela começou a usar drogas, ela começou a ir para o lado da prostituição, ela começou a se envolver com milhares de garotas. Ela começou a ter uma vida totalmente desprezível. Uma vida que o que as pessoas viam era tudo menos Jesus. Era uma pessoa mentirosa, era uma pessoa fofoqueira. Era uma pessoa que só dava tristeza aos seus pais. Era uma pessoa que toda reunião de pais, os pais saíam chorando da reunião por tudo que essa pessoa, esse jovem causava na escola. E um dia essa pessoa, esse jovem, que mesmo no mundo estava envolvido na igreja, ele decidiu ir no acampamento para ficar com as meninas do acampamento. E quando ele chegou nesse acampamento, Deus transformou a vida desse jovem. Queria te convidar a abrir seus olhos nesse momento.
esse jovem sou eu. Eu sou a 4ª geração de pastores da minha família, mas eu não queria Jesus. Eu não queria Jesus. Mas o dia que Deus resgatou a minha vida e me levou para viver de forma plena a graça dele, eu entendi que as pessoas precisavam sentir o que eu sentia. As pessoas precisavam parar de contar histórias dos outros e viver as próprias histórias. Deus começou a me levar em lugares que imaginava que seria possível, porque um dia eu falei sim para Ele e obedeci falando sim de Deus para as pessoas. Queridos, Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para você que existe uma grande possibilidade de você estar morto no seu chamado ministerial, assim como Ezequias, mas Deus hoje veio te ressuscitar. Deus hoje veio te trazer vida, e vida em abundância. Deus hoje veio transformar o seu coração, para que você comece a olhar as pessoas como prioridade. Deus veio transformar o teu coração nessa noite, para mostrar para você que sim, você pode mudar vidas através do nome dEle. Ele te salvou para isso, Ele não te salvou para mais nada. Ele te salvou para ser o melhor jogador do time dEle, e fazer gols, acertar a vida das pessoas com o evangelho pleno de Jesus Cristo. Eu queria te convidar a fechar seus olhos nessa noite, nesse momento, enquanto a gente canta essa canção. Eu queria te fazer um convite nessa noite. Na verdade, eu queria te fazer um desafio nessa noite. Talvez você canta aquelas canções que dizem: eis-me aqui, eu tenho chamado. Mas quando Deus chega para você e fala assim: é para valer? Você fala para Deus: hoje não, pode ser que seja amanhã. Você sai da igreja aqui extasiado, emocionado, quebrantado, arrepiado. Mas quando você chega lá fora e alguém fala para você que precisa de alguma coisa, você dá tudo para a pessoa menos Jesus. Se talvez você se enxerga nesse contexto nessa noite, eu queria te falar que Deus veio hoje aqui nesse lugar, e o Espírito Santo de Deus está aqui para mudar o seu coração e mudar a sua vida nessa noite. Então eu queria te convidar a ficar com os olhos fechados. Mas se você quer tomar uma decisão ao lado de Cristo, para mudar a sua família, mudar a sua geração, mudar Jacareí para Jesus, eu queria te convidar a levantar a sua mão onde você está. Glória a Deus. Levante a sua mão onde você está para orar por você. Amém, glória a Deus. Amém. 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 Deus está te chamando para viver o extraordinário ao lado dEle, e não tem como você viver o extraordinário de Deus se você não falar desse Deus. O natural é falar daquele que te salvou. Isso é natural. E se você acha que você estava errando nisso, mas que hoje você quer fazer um concerto com Deus, levanta a sua mão onde você está. Amém. Pode abaixar sua mão. Mas hoje eu quero fazer um outro convite para você. Se até o dia de hoje você não falou para Jesus: olha, cuida da minha vida, cuida da minha história, cuida do meu coração, cuida de tudo. E se você está sentindo dentro do seu coração algo arder, se você está sentindo no seu coração que tem algo novo acontecendo nesse momento, e quer tomar uma decisão ao lado de Cristo, eu te peço, levante sua mão no seu lugar, se você está entregando sua vida para Jesus nessa noite. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Esteja em oração durante essa canção. Louvar-te mais do que eu mereço, adorar-te mais profundo do que eu pensei, servir-te é tudo que eu espero, e o que
mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ó Senhor, como eu dependo de ti. É isso que Deus quer fazer com você nessa noite, quer te curar. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Eu abro meu coração. Louvar-te mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo o que eu espero, o que eu mais quero. E a minha oferta nessa hora, essa música, ó Pai, e te mostrar os meus maiores sonhos. Ó Senhor, como eu dependo, eu preciso, eu necessito de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Eu queria te fazer um desafio. Você que levantou a mão no seu lugar e falou para Jesus assim, ó, eu tô junto na missão. Eu queria te convidar a vir aqui na frente e ajoelhar diante de Deus, colocando você diante de Deus. Talvez essa vai ser a primeira missão que você vai ter, de abrir mão de você, tem pessoas olhando, mas Cristo te chamou para viver no meio de pessoas, e aqui você está no meio da sua família espiritual. Eu queria te chamar para vir aqui na frente. O pessoal da igreja, a liderança vai estar orando por você. Você que levantou sua mão no lugar onde você estava para viver algo novo, vem aqui na frente. Estou te convidando, vem aqui na frente. Muitas pessoas levantaram as mãos, amém. Essa é a primeira decisão que você está tomando ao lado de Cristo nessa noite. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos sair da nossa zona de conforto todos os dias. Eram mais pessoas, sai do seu lugar, não tenha medo do que as pessoas vão pensar de você. Se preocupe com o que Deus está pensando de você. Deus quer curar teu coração nessa noite, alguma coisa. Igreja, fica de pé para a gente cantar junto.